cumprida em nome do Senhor. Então, o nosso tema hoje é intimidade física e também emocional. Entendendo que o relacionamento a dois, o relacionamento de um homem, de uma mulher, nasce a partir de uma ordem de Deus. E nós sabemos qual é essa ordem que está lá em Gênesis, quando o Senhor disse para nós que não era bom que o homem vivesse só e que o homem teria uma adjutora. E ela seria idônea a ele, seria essa parceira e estaria junto com ele. E aí multiplicaria, cresceria e povoaria a terra. Amém? Então, só para relembrar, deixa eu ver se vai dar certinho aqui passar. Colocou lá? Ah, tá dando. Muito bom. Quiserem apagar aqui, porque eu acho que a luz hoje está... Apagar a luz aqui, vai ficar melhor. Está melhor para vocês? Ficou melhor? Se quiser... Ah, perfeito. Então, qual é a missão do projeto? Só sempre relembrando, né? A nossa missão é contribuir para que cada casal, cada pessoa, seja como casal, grupo, que se permitam, porque eu gosto de falar muito da questão da permissão, porque nós não podemos fazer nada pelos irmãos se os irmãos não permitir. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei. Não é isso? Então, Deus, ele entra quando há uma permissão. O nosso matrimônio também é assim. Tá? Quando eu estava preparando o estudo de hoje, fiquei tentado para trazer a mensagem que eu preguei no casamento de Ana Lúcia. mais um ano. Que é sobre quando a crise vem no casamento, o que é necessário ter em momentos de crise. Mas eu falei assim, isso é uma pregação, vou deixar para um outro momento e vou trazer a palestra que já estava sendo trabalhada há algum tempo. Porque, irmãos, entenda, quando nós casamos, quando nós tomamos a iniciativa de estar com alguém, ok? Nós precisamos compreender que mais do que estar com essa pessoa, é fundamental que estejamos primeiramente com Jesus. E quando eu disse que eu fiquei tentado de trazer a mensagem que eu preguei no casamento deles, foi porque no casamento deles eu preguei em João capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus. Quando aquele casal, que a gente não sabe o nome, quando decidiram se casar, decidiram se unir, eles convidaram muita gente. Mas nenhuma daquelas pessoas que eles convidaram para o casamento deles, eu já dando aqui spoiler da pregação, nenhuma daquelas pessoas que eles convidaram poderia resolver o problema que veio para a vida deles logo na noite que eles se casaram. E quem lembra qual foi o problemão? Faltou vinho. Estava ali Maria, a mãe de Jesus, estava ali convidados ricos, pobres, estava ali muita gente. O texto não fala, mas com certeza tinha pessoas ali, de diversos lugares. Mas o texto é bem claro que Maria já estava lá, certamente ajudando nos preparativos do casamento. E então eles convidaram Jesus. E ao convidar a Jesus, eles convidaram a pessoa certa, para que nos momentos de crise, ele estivesse ali. E, de fato, nenhum deles imaginava que na noite do casamento ia acontecer a primeira crise do casal, que foi a falta do vinho. E aí nós vemos todo o desenrolar da história, porque eles convidaram Jesus, e a festa, e o casamento que começou com festa, tinha tudo para terminar em tristeza, com a falta do vinho, mas não terminou em tristeza, porque Jesus estava lá. Então, quando nós nos unimos um ao outro, nós precisamos compreender que mais do que o cônjuge, mais do que a aliança que fazemos com o cônjuge, que é o tema que nós vamos falar amanhã, sobre aliança, nós precisamos ter primeiro uma aliança com Deus, e eu preciso permitir. A jornada Casais Renovados tem essa proposta. É por isso que desde o início eu tenho falado para as irmãs, para os irmãos, que às vezes tem o cônjuge, a esposa, o esposo, irmãos estão em casa, falam: pastor, eu vou fazer essa jornada, mas meu cônjuge não quer. E eu tenho falado desde o início, não é sobre o outro, é sobre você. É um investimento na sua vida, é sobre o seu crescimento. E por isso que a jornada, por mais que leve o nome Casais Renovados, é para toda pessoa que quer aprender sobre relacionamento e como ter um matrimônio abençoado. Amém? Mas para isso tem que ter o quê? Permissão. Então, a partir dessa permissão, da presença de Deus, da permissão das intervenções que nós propomos, eles possam, primeiro, conectar um com o outro e ambos conectarem
com Deus. E essa é a nossa proposta. Que todo casal que nós tocarmos possa ser tocado pelo Espírito Santo. Amém? Todo casal que nós conversarmos, que nós aconselharmos, minha esposa e eu, possamos ter ali esse momento de apresentar Jesus. E é isso que eu quero convidar vocês a fazer agora, depois dessa canção que o Lênin nos abençoou, louvando ao Senhor. Quero convidar vocês a ficarem de pé só mais uma vez, porque aí depois vocês vão ficar sentados até o restante da palestra, para a gente fazer uma oração. Amém? E nesta oração, você pode ficar à vontade com o Senhor, e você pode orar. E nessa oração, você vai pedir ao Espírito Santo algo muito especial. Você que está em casa, compartilhar o link no grupo? Compartilha o link? Beleza. Eu quero que você convide o Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, me ilumine. Traga a minha cabeça, o meu coração, o entendimento da sua palavra. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim, para o meu esposo, para minha esposa, para minha família, né? Para aqueles que estão fazendo essa jornada, que vão se casar. Eu sempre falei, não pode acompanhar, porque como é difícil até hoje, nunca consegui terminar um curso de pré-nupcial. Então, vocês agora vão acompanhar a jornada para você já ir aprendendo, e quando tiver casado, já saber como lidar. Então, eu quero convidar você a orar e pedir a Deus pela bênção do seu casamento. E para você que não é casado, para você que não está tendo o seu cônjuge, pedir ao Senhor para agir. Amém? Se você quiser pegar a mão do seu cônjuge, vamos lá, fica à vontade. Né? Você que está com o seu cônjuge aqui, você que está em casa também, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. Tua palavra diz, Senhor, que tudo o que pedimos em teu nome, crendo, receberemos, pois o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E eu peço nesta noite, Jesus, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa abençoar tantos que aqui estão presentes, quantos que estão em casa, ou os que ouvirão essa palestra depois, quando estiver no aplicativo da igreja. E quando eles receberem essa palavra, o teu Espírito Santo possa, meu Pai, trazer iluminação, trazer sabedoria, discernimento e graça para a glória do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és um Deus presente, tu és o Emanuel, Deus conosco, e eu creio muito que o Senhor falará ao coração de cada pessoa, no nome de Jesus. Desde já, oramos pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso matrimônio, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá. Queridos, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu ver se... Isso. O que se revela quando uma pessoa está com febre? Quando alguém fala, fulano está com febre, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? O que a febre mostra? Nós estamos fazendo, a Cindy ali fazendo enfermagem, né, Cindy? Responde para a gente. Quando alguém está febril, automaticamente nós pensamos, olha, fulano não está legal, ele está febril. Principalmente os pais aí que tem criança pequena, né? Quando a criança nem sabe falar direito, os pais ficam todos preocupados, porque a criança está quente, ela não sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa é fato, ela sabe que tem alguma coisa que não está legal. Essa mesma premissa acontece quando o casal está muito tempo sem ter intimidade física, relacionamento sexual. Esse é o tema, né, que nós vamos tratar hoje. Quando o casal passa muito tempo, e irmãos, eu já tive que mentorear casais que já estavam 3 anos sem ter intimidade física, contato sexual, morando junto, todo mundo achando que estava mil maravilhas, mas o casal não estava tendo contato. E quando essa demanda chegou para mim, né, para nós trabalharmos, conversarmos sobre, eu confesso para vocês que eu fiquei espantado, eu fiquei assim, foi a primeira vez, e depois disso teve outro caso, mas a primeira vez você fica sem entender como casal, novos, tinha pouco tempo de casado, 5 anos, 6 anos, mas já estava há 3, eu acho que tinha 6 anos de casado. E eu falei, ainda, metade do tempo que vocês estão juntos, vocês não têm contato íntimo nenhum.
E aí tivemos que trabalhar, conversar, enfim, desenvolver uma jornada de autoconhecimento, entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Mas uma coisa é fato, quando isso se apresenta com um diagnóstico comum, muito simples, tem algo errado. Assim como a febre não é propriamente a doença, a febre é o sinal que existe algo no seu corpo que está doente, que é o que está em comum. Assim, quando um casal não está tendo uma vida sexual ativa dentro dos padrões biológicos do corpo, da realidade do casal, do costume, do hábito, também nos fala algo, nos fala que não está legal e que precisa ser investigado, precisa ser averiguado. Ficou para vocês aqui à frente, querido. Pode vir para cá. Então, a primeira pergunta que eu quero que você responda para vocês mesmos é: como está a intimidade sexual de vocês? Tá? Como está a vida íntima de vocês? Porque se não está tendo essa intimidade, é sinal que tem algo de errado. E muitas vezes até está tendo, mas como está sendo? Né? Como está sendo esse processo? Como está acontecendo? Como vocês estão vendo isso no contexto de vocês? Eu acho que essa pergunta é importante para a gente introduzir o assunto de hoje. E também já começar a pensar sobre o que Deus pensa sobre o relacionamento sexual. Por que a igreja precisa tratar desses temas, tendo em vista que existe tanta coisa que a igreja precisa tratar? E por que essa é uma das coisas importantes? Quem está fazendo a jornada contra a cultura conosco, ouvindo os áudios que eu estou mandando todos os dias, percebeu que essa semana nós estamos falando sobre a cultura da sexo, o que alguns filósofos chamam de revolução sexual. Isso parte do pressuposto da filosofia de Karl Marx e de Hegel e do feminismo também, em que existe uma classe opressora e uma classe oprimida na sociedade. Dentro dessa filosofia, as classes existem e elas estão sempre em guerras entre si. É por isso que nós temos demandas negros versus brancos, ricos versus pobres. Essa é a filosofia de Karl Marx, é que existem essas classes e elas estão sempre em conflito. Assim como o comunismo versus capitalismo. E o que isso tem a ver? É que a partir desse viés ideológico, existe uma proposta de solução para esses conflitos. E a proposta de solução para esse ramo da filosofia é que haja uma revolução. Principalmente os proletariados, né, possam ter essa revolução. E essa revolução, na década de 70 para 80, era por meio da guerra, era por meio da briga, era por meio da armada mesmo. Só que não aconteceu, até porque o capitalismo sempre predominou. E essa revolução, então, que seria armada, ela migrou para outras formas, para outros meios. E um dos meios pelas quais ela migrou é a revolução sexual. Por isso, vocês começam a perceber, e quem está acompanhando essa semana comigo os áudios, muitos filósofos surgindo, muitos pensadores defendendo, né, a banalização do sexo, defendendo a destruição do matrimônio, defendendo a destruição da família, dos valores cristãos, da moralidade cristã. E com isso, o assunto sexo, ou sexualidade, começou também a ser banalizado, começou a ser tratado em dois extremos. Ou extremos de não se falar porque é pervertido, ou extremo de falar de forma distorcida porque a religião é opressora e nós precisamos falar para poder libertar vocês por meio de uma vida sexualmente ativa. Por isso que cada vez mais se estimula o início da vida sexual, cada vez mais novo, de maneira
antibíblica. Por isso que os comerciais de cerveja, os outdoor, a arte, né? Quem lembra aí daquilo que chama de arte, expor uma adolescente a um homem nu? Um dos museus lá no Rio Grande do Sul foi em São Paulo. Foi financiado pelo Banco Bradesco. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso surgiu aí. Foi bem no período em que colocou um quadro e uma banana com uma fita dizendo que era arte. Enfim, eu não sei se está fazendo sentido esses exemplos que eu estou dando, mas são exemplos que aconteceram. Então, o que acontece? Diante dessa revolução sexual, a igreja muitas vezes não entrou nesse assunto porque virou um tabu. E aí nós começamos a entregar ao diabo coisas que não era dele. Como, por exemplo, política é do diabo, essas coisas é do capeta. Mas não é, querido. Nós vamos aprender hoje que quem criou o sexo foi Deus. E Ele criou o sexo com propósito. O diabo não cria nada, ele só imita, ele só plageia, e plageia muito mal, e deturpa o que Deus criou. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando nós falamos dessa questão da sexualidade, é necessário fazer essa avaliação de como a minha família tem visto isso. E a proposta aqui hoje não é simplesmente trazer uma educação sexual bíblica, nos fundamentos bíblicos, para quem já é casado, mas também de municiar os pais que aqui estão de ferramentas espirituais e bíblicas sobre esse assunto, para que vocês possam ser o educador sexual dos seus filhos da maneira correta. Faz sentido para vocês? Essa semana, não sei se foi ontem que eu pedi isso no áudio. Irmãos, senta com seus filhos. Não deixe que eles descubram sobre sexo na adolescência, lá na escola, quando o professor de ciência for falar. Porque eles não vão falar da maneira bíblica. Seja você o primeiro a falar da sua filha, sobre as transformações do corpo de uma menina. Seja vocês os primeiros a falar com seus filhos sobre as transformações do corpo de um menino e como ele vai se descobrindo, porque se deixar para a escola fazer, se deixar para a sociedade lá fora corrompida fazer, não vão fazer do jeito que a Bíblia ensina. Então, voltando à questão do casal, eu vejo muita queixa, ouço demais queixas, principalmente das mulheres, que às vezes fala assim, meu marido me procura só quando ele quer, mas ele passa o dia todo na bronca e depois procura a gente. É muito comum ouvir esse tipo de relato. E a questão que eu quero trazer é isso. Para terminar bem lá na cama, precisa começar bem antes de chegar de lá. E eu acredito que os irmãos, pela maturidade que já têm, já sabem disso. E uma coisa eu sempre falo para os irmãos, que aqui eu não falo nada de novo. Eu apenas relembro aquilo que os irmãos já sabem, ou então dou um toque em alguma coisa que precisa ser complementada. Ou corrijo uma forma errada, uma perspectiva errada sobre determinados temas. Por isso, que para terminar bem, queridos, eu estou tendo que olhar, estou sem meu retorno. Para terminar bem, existem alguns pontos que nós precisamos compreender aqui. Primeiro, mudar um pouco algumas concepções que nós temos sobre relacionamento. Porque nós temos sempre uma ideia, distorcida sobre sexo. É o que eu falei aqui. Ou é tabu, não se fala, ou quando se fala por alto, e eu gostaria de ser bem transparente, falar de maneira mais aberta com os irmãos aqui, hoje, sobre esse assunto, tá? Então, outra coisa, irmãos, se tiver em português, e também vocês me perdoam, tá? Eu nem deu tempo para corrigir, não. Até o que eu mostrei no grupo, não corrigi, não. Então, age como se tudo começasse lá no quarto. Então, assim, passa a semana toda, o dia todo, naquela briga, naquela coisa, ou às vezes está dias, e aí existe um desejo natural, que nós vamos falar dessa parte biológica, da necessidade, e aí vai procurar, e parece que tudo começa ali no quarto e termina no quarto, e não é bem por aí. Nós vamos falar sobre essa questão. Não conhece as necessidades diferenciadas de homem e de mulher. Nessa questão sexual, a mulher tem uma forma de pensar o sexo, sentir o sexo, de desejar. O homem tem uma maneira diferente. Não conhece suas próprias necessidades. Não conhece as dos outros, do cônjuge, do cônjuge, mas também não conhece as suas. Então, nós vamos ter esse tempo para falarmos aqui hoje, ok? E nós vamos ter, eu vou dar dando daqui a pouco um tempinho, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário,
Tá tranquilo. Então, quais seriam as demandas que um casal enfrenta que impedem uma vida sexual abençoada, tranquila, dinâmica, como a Bíblia ordena que tem que ser? Eu coloquei alguns exemplos ali, mas se tiver faltando alguns, vocês podem complementar aí também. Como, por exemplo, experiências decepcionantes, talvez lá na infância, pessoas que sofreram abuso, às vezes vêm para o matrimônio e carrega traumas disso, né? Aí vem os tabus, existem famílias que talvez não souberam trabalhar a questão da sexualidade da maneira bíblica, aberta, e construíram algumas crenças, alguns tabus sobre sexo, e que vêm com aquela pessoa no casamento. Falta de comunicação assertiva. Nós falamos comunicação não violenta aqui nas últimas palestras. E essa comunicação violenta, ela vai vir também para o contexto do sexo, porque quando não há uma comunicação boa entre o cônjuge, para se entender e compreender as necessidades, dificilmente terá uma vida sexual boa. Então, a imoralidade sexual. Essa semana nos áudios falei muito sobre pornografia, falei muito sobre a imoralidade sexual, mesmo a lascívia, a libertinagem, a luxúria. São questões que estão presentes na sociedade, presentes muitas vezes até dentro da igreja, de forma velada, de forma oculta. E sabe aquela doença que ainda não foi descoberta, mas está matando aos poucos? E existe isso, sabe? Existe um índice de consumo de pornografia entre cristãos é muito alto. É muito porque é um vício moral. Não é um vício aberto. Não é um vício que todo mundo sabe o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. E por ser fechado, a pessoa entra nesse mundo e a vergonha de se expor. Então, vamos tratar sobre isso também. Às vezes, as críticas, o excesso de tela, enfim, o cansaço, falsos ensinos sobre esse tema, doenças, né, enfermidades. Então, enfim, é um monte de situações. Então, nós não vamos aqui tentar ser exaustivo, tratando de tudo isso, mas eu quero, até onde irá, tratar com vocês aqui. Por isso, queridos, para que nós tenhamos uma vida sexual abençoada, plena, dentro do matrimônio, é necessário que tenhamos, basicamente, né, a priori aqui, duas coisas. Eu gostaria que você repetisse comigo. Primeira, renovação da mente. Vamos lá, gente. Renovação da mente. E a segunda? Entrega mútua. Redundância, né? Se é mútua, não precisava de cônjuge. Vamos lá. Entrega mútua. Queridos, e é esse o grande desafio. E eu quero fazer essa pergunta. Aliás, eu quero convidar você que está com seu cônjuge aqui, você que está com seu cônjuge em casa, se virar para ele e perguntar: está disposta ou está disposto a se entregar totalmente para o assunto de hoje? Você pode fazer essa pergunta? Vamos lá? Vira aí para quem está com o seu cônjuge, né? Quem não está, não se constrange. Está disposto? Está aberto? Porque é necessário abrir o coração, se permitir, para que você possa receber. Enfim, por mais que o mundo tenha banalizado o sexo, irmãos, por mais que a sociedade, como eu falei, contemporânea, nessa revolução sexual, tenha tentado deturpar o conceito do relacionamento íntimo, a Bíblia vai tratar o sexo como um presente de Deus para o casal. É por isso que a Bíblia vai nos orientar e nos mostrar que o sexo fora do casamento, ele se enquadra em vários tipos de pecado. Porque ele é um presente de Deus para um casamento original. Porque agora, infelizmente, é necessário fazer essa classificação, né? Tem casamento original, e os casamentos paraguai, os casamentos que não são casamento, os casamentos bíblicos, mas casamentos que têm sido arranjados por meio exatamente dessa mudança cultural, casamentos que Deus não aprova. E dentro desses casamentos que Deus não aprova, o sexo não é bênção, o sexo não é presente, o sexo é perdição, é morte, é terrível.
E é por isso que falar sobre a sexualidade, a gente precisa ter esse coração aberto. Porque o sexo não veio depois do pecado. O sexo não veio como consequência ao pecado. Como alguns acreditam, que o pecado veio quando Adão e Eva teve um relacionamento. E não é por aí, isso é uma crença vaga e não tem fundamento bíblico. O sexo foi dado como presente ao homem antes do pecado. Quando Deus disse para eles, olha, crescei, multiplicai, povoai a terra, e nós vamos ver isso mais à frente, Deus nos abençoou, né? E a gente precisa receber esse presente. E é por isso que nós estamos tratando aqui hoje. E na Bíblia Sagrada tem um livro, que ele quase não foi inserido no cânon sagrado. Exatamente porque é um livro que está cheio de histórias sexuais. É um livro que quando Esdras, que foi o responsável pelo cânon do Antigo Testamento, estava compilando, muitos acreditam que houve essa resistência, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares, por mais que é um livro poético, e a linguagem de Cantares é uma linguagem poética, mas o livro de Cantares é cheio de citações sobre relação sexual entre o noivo e a noiva. E um dos versículos que eu quero trazer para vocês de Cantares é esse aí. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ler juntos? Como você, ó amor. Vamos cedo. Videiras brotaram, se as suas flores se abriram, e se as romãs estão em flor, e ali lhe darei o meu amor. O que é isso? É um convite ao ato sexual. É o convite a um momento de intimidade. E quando nós olhamos para Cantares, e nós vamos, se o tempo nos permitir, vamos ver vários momentos assim. O noivo convidando a noiva para esse momento, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós desfrutemos. Deus quer que nós olhemos para a vida sexual não como fardo, não como tabu, não como peso, não como algo deplorável, como o mundo vê. Porque o sexo, por mais que está sendo banalizado lá fora, aqui na igreja, no reino de Deus, o sexo é isso. Ele é comemorado, ele é a celebração, ele é o presente. Então, eu quero trazer para vocês de início alguns princípios sobre sexo. O primeiro princípio dele, que eu quero trazer, já está no 2. O primeiro princípio é o seguinte, diga comigo, Deus quem criou. Eu citei esse versículo no início, Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É interessante que quando tem a ordem de serem férteis, o verbo, a palavra, posso trazer assim, dizer assim, que antecede a frase é, Deus os abençoou. E quando fala, e Deus os abençoou, 2 pontos, e vem a lista de bênção que Deus deu a Adão e Eva, qual a primeira coisa que aparece? Sejam férteis. Multipliquem. A primeira bênção veio sobre a vida deles, foi a questão da relação íntima entre os cônjuges. Para que haja multiplicação, tem que haver intimidade. Para que eles pudessem ter fertilidade, para que eles pudessem gerar novas pessoas, tinha que ter a relação íntima. E Deus criou isso debaixo de uma bênção. Essa primeira palavra de Deus é o primeiro ato do casamento de Deus. O casamento de Adão e Eva feito por Deus. Só que quando olhamos para a juventude de hoje, que muitas vezes não esperam o ato do casamento para se relacionar sexualmente, isso que era para ser bênção, se torna maldição a partir do pecado,
da fornicação. Quando o marido ou a mulher abandona o seu leito, como nós vimos em Hebreus capítulo 13, que o leito é santo, e vai se deitar com outra pessoa que não é seu cônjuge, ele está transformando aquilo que é bênção em maldição, com a maldição do adultério. Quando alguma mulher ou homem pega o seu corpo e em troca de dinheiro, elas se relacionam sexualmente com outra pessoa, ela está transformando a bênção em maldição, com a maldição da prostituição. Então, primeiro princípio, Deus criou, e a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Não é isso? Toda vez que Deus terminou o ato de criação e viu Deus que era bom. Então pronto. Se há algum tabu, se há alguma dificuldade de tratar esse assunto, a gente precisa compreender que ele é um assunto bíblico como qualquer outro, que precisa ser tratado e ensinado como qualquer outro. Segundo princípio, Deus não criou o sexo, porque aí vem também uma vertente, inclusive dentro da igreja católica, isso durou muitos anos, que o sexo tinha uma única finalidade: procriação. Procriação. Então, assim, não deveria se sentir prazer, não deveria ser comemorado, não deveria ter uma relação picante, podemos dizer assim. Era apenas para reproduzir. Mas isso é uma crença errada, porque Deus criou para que nós pudéssemos nos deleitar. E esse verso que Salomão traz no livro de Provérbios é muito interessante. Olha o que o texto diz. E aqui, gente, é uma forma metafórica que Salomão está trazendo sobre o sexo, sobre a relação íntima. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegrem-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que aos seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Aqui esse verso nos fala claramente um convite para o casal não relacionar de forma mecânica, achando que o sexo é apenas algo mecânico para reproduzir, para ter filho. Não é, mas é para que o casal se desfrute um do outro. Salomão, ele traz de maneira muito poética que o homem precisa se deliciar na sua própria cisterna. Não vai pegar água na cisterna dos outros, não. É na sua própria fonte. E é interessante que ele diz: não permite que outros, que a sua fonte transbordem pelas ruas. Não, tem que ser no seu próprio poço. E aí ele está dizendo, ele segue o verso dizendo que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre com a sua esposa, a esposa da sua juventude. Talvez isso. Era só os confio. Desculpa aí, irmãos. Mas vamos lá. Então, é importante ter esse segundo princípio muito claro. Terceiro princípio que eu quero apresentar para vocês, que o Senhor quer. E aí, irmãos, o feminismo tem batido de frente com esses princípios que eu estou trazendo, e principalmente com esse. Porque uma das coisas que o feminismo tem tornado é especialista em fazer, além de deturpar e, infelizmente, escravizar as mulheres, e eu falo isso, e eu tenho evidência para isso, é fazer com que as mulheres que foram criadas por Deus para amar a maternidade, a rejeitá-la. A rejeitá-la. E você vai perceber que sim, existe uma redução muito grande do número de filhos. Só para vocês terem ideia,
alguém da religião muçulmana, um casal muçulmano, eles têm em média 7 filhos por casal. 7 filhos por casal. E são incentivados a terem mais filhos. Já em países cristãos, a média de filhos são de 2, com tendência a cair para 1. E por que Deus está ordenando? Percebe que Deus ordena tanto Adão e Eva multiplicar, e depois ele ordena Noé multiplicar. E não é simplesmente porque não tinha gente. É porque quando um casal multiplica, um casal cristão, multiplica corretamente, dentro do conceito bíblico, vivendo a família cristã, como a gente tem ensinado muito, quando isso acontece, não é apenas o número de pessoas, mas é o número de pessoas que servem, que amam a Deus. Vou dar mais um exemplo muito claro sobre isso. A França, ela já foi o berço da teologia cristã do mundo. Ela já foi a capital mundial do cristianismo. Até a Roma perdeu. As pessoas do mundo iam à França estudar com os melhores teólogos em 1700, por aí. Não estou lembrando a data muito bem. Só que agora a França, ela está sendo invadida por muçulmanos. E corre o risco de até 2050 a França seja uma população majoritariamente muçulmana. Porque uma das formas que a religião islâmica tem para que ela possa crescer é incentivando os casais a terem filhos. E aí nós temos 2 coisas aqui. Primeira questão, nós como cristãos, olhamos para a sociedade e fala, essa sociedade está muito ruim, e ter filho hoje está muito difícil, então nós não vamos ter muito filho. E por que está difícil? Porque a mulher trabalha fora. Aí você vai perceber que a família está toda fora do padrão que Deus desejou que fosse. A mulher está cansada, não está dando conta de cuidar. E a gente entende. Os homens têm deixado cada vez mais de serem os homens que Deus criou para ser. Nós estamos trabalhando isso nas nossas reuniões de homem. Os homens têm perdido a sua macheza. E existem 2 extremos. Homens sem macheza e o outro extremo de homens machistas, que é 2 problemão. É o homem que peca pelo excesso e o homem que tem pecado pela falta. Enquanto nós estamos tendo cada vez mais mulheres empoderadas, mulheres que estão tomando as providências até do chuveiro que queima, enquanto tem homens que não estão trocando nem a lâmpada. E isso é fruto de filosofias que, sim, desde a década de 60 e 70, tem sido implantado no nosso subconsciente. Homens cada vez mais frágeis e fracos e mulheres cada vez mais empoderadas. O que o senhor tem contra isso, pastor? Não estou contra nada nesse aspecto, se fosse saudável, mas não é saudável. E por não ser saudável, infelizmente, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então as mulheres não querem, porque elas não estão tendo mais tempo para cuidar dos próprios filhos. Elas não estão mais tendo ânimo, estão exaustas, cansadas, em terapia, tomando remédio cada vez mais cedo, de pressão alta, de sono. E aí? Irmãos, nossa jornada contra a cultura, e eu estou trazendo isso porque foi intencional abordar o tema de hoje, dentro da nossa jornada, é porque nós precisamos despertar, porque existe um desequilíbrio na família, que nós como cristãos não estamos percebendo, e nós vamos pagar muito alto daqui a um tempo. Nós já estamos começando a pagar, se a gente não tomar uma providência. Seus filhos podem sofrer muito em seus matrimônios, se não uma providência não for tomada na nossa própria geração. Quem está comigo, diga amém. Está conseguindo compreender? Existe um 4º princípio dentro do sexo que a gente precisa abordar, e é esse aí. O sexo é algo exclusivo do casamento.
O sexo não é algo que pode ser vivenciado em nenhum outro meio, em nenhum outro momento, em nenhum outro lugar, senão dentro daquilo que Deus instituiu como princípio. Provérbios capítulo 5, verso 20 ao 23 diz: Por que, meu filho, se desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Aqui eu me lembro desse texto, porque esse foi um texto que foi a primeira vez que eu li esse texto. Foi num momento em que eu tinha cerca de 16 para 17 anos, não lembro, e um senhor que já era casado, que tinha filhos mais velhos do que eu. E eu acho que já contei em algum momento para vocês, me perdoe se eu estou repetindo essa história. E ele chegou em casa, só estava eu, estava arrumando a casa, que eu tinha que ir para a escola. E ele perguntou por minha mãe, e eu falei que minha mãe não estava. E eu percebi que ele queria conversar com uma coisa, e eu já estava tomando conta da congregação lá no Araçagi. E eu perguntei para ele: você está precisando de alguma coisa? Ele falou: na verdade eu queria falar com você. E eu sem entender, porque ele era um homem muito respeitado no povoado, era uma pessoa, tinha recurso, era uma pessoa bem vista, enfim, popular. E eu não imaginaria uma cena daquela nunca. E ele entrou, e ele começou a conversar comigo. Ele: Patrick, você conhece, eu tenho fulana, minha esposa, eles tinham um barzinho, era o barzinho mais popular do Arraial. Era uma cidadezinha parecendo, como já falei, o povoado parecendo Pedra Grande. E por ser um lugar pequeno, né, tinha o botequinho ali mais popular, era o deles. E você conhece fulana, minha esposa, e conhece meus 2 filhos e tal. Só que assim, eu estou apaixonado por uma outra mulher. E ela está querendo ficar comigo. E eu estou nessa dúvida, não sei se eu vou. E na hora que esse homem falou isso comigo, eu com 16 para 17 anos, eu não me lembro a minha idade nesse momento. Pensa no menino que ficou branco, não sabia o que fazer, o coração foi lá a 200 por hora. E eu não sabia o que falar, porque está ali um homem casado há mais de 30 anos, tinha filhos mais velhos do que eu, confessando que estava apaixonado por uma mulher em uma outra cidade, e que ele queria saber o que eu podia falar. É uma cena, irmão, que hoje eu olho para trás e meu Deus do céu, eu não entendi até hoje muito bem. Mas enfim, eu falei para ele: olha, eu nunca beijei uma menina, eu nunca tive nenhum relacionamento, o senhor me pergunta sobre isso, eu não sei o que falar para o senhor. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia tem resposta para tudo. Vamos orar? Eu não era crente, na verdade, eu nunca tinha ido nem na igreja que a gente tinha. E eu acho que nem nunca foi depois, não sei. Não lembro se ele foi em algum momento. E eu orei, eu falei: Senhor, ele está com isso, eu não sei o que responder para ele, e eu preciso que o Senhor responda. Irmãos, eu não vou ler o capítulo 5 de Provérbios todos, mas você chegar em sua casa e ler, ou você que está assistindo em casa ler, você vai ver que é um tapa na cara de quem quer abandonar o casamento para ir morar com outra pessoa. E ao final que eu li o capítulo todo, porque eu não sabia o que falar para ele, eu li o capítulo todo, e quando eu terminei de ler o capítulo todo, eu falei: o senhor entendeu? Eu entendi. O que o senhor entendeu? Eu entendi que eu não posso largar minha mulher. Eu falei: isso aí, tá bom, é isso aí. E eu ainda falei com ele: isso eu me lembro, se o senhor fazer isso, o senhor sabe que o senhor vai estar debaixo de maldição, e Deus não aprova. E rapaz, mas está difícil. Enfim, orei por ele. Ele me ouviu? Não. Passou muito tempo, acho que a esposa descobriu, enfim, o pau quebrou, ele mudou para a cidade. Ele era um homem, tinha carro, tinha bons recursos, estava bem com a mulher era trabalhadeira. Enfim, sabe essa mulher que não espera, que corre atrás de tudo, ela que movia tudo e tal. Anos passam. E agora eu que estou noivo. Eu estou com quase 19 anos e eu noivei com uma moça lá de Pedra Azul. E eu estou entrando na casa dessa minha noiva e quem está saindo de lá de dentro, porque tinham levado um feixe de lenha para a que era até então a minha sogra, ele. E quando ele olha para mim, gente, eu me lembro como se eu estivesse vendo agora. Ele olhou para mim e ele chorou. Eu não precisei falar nada. E é só lembrar desse momento, meu coração também chega, porque eu senti a dor daquele homem. Ele chorou e: ei, Patrick, e tal?
Eu não quis falar nada, porque o que falar? Falar o quê? Ele estava lá, sem carro, todo maltrapilho, entregando lenha, e não que não seja digno, tá, gente? Não estou... Mas estou falando assim, do contexto que ele estava, que ele me procurou, para o contexto que eu encontrei ele, cerca de 2, 3 anos depois, foi muito rápido para que ele pudesse perder aquilo que ele tinha. Principalmente a dignidade e o respeito dos filhos, que eu acho que a glória a Deus, eu espero que já tenha restaurado. O que essa palavra está me dizendo, e para você, eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo, irmãos. Na hora que eu me empolgo, não vou preparar as coisas, meu Deus, muita coisa. Mas o que eu puder entregar hoje, de tudo o que eu falar, guarde esse princípio 4 aqui. Guarda essa palavra. Deus criou o sexo para o matrimônio, para viver com a esposa da sua juventude. Porque nós lemos o princípio 2, foi escrito, declarado em Provérbios. E o último princípio aqui, para a gente seguir, Deus criou o sexo para que nós pudéssemos satisfazer o outro, não a nós. O sexo não é egoísta. Não é sobre o quanto eu quero me satisfazer. Não é quanto eu quero sentir. Embora que, obviamente, é recíproco. Mas não é sobre mim a relação. É sobre o outro. E é por isso que Deus traz para nós, principalmente para os maridos, que é muito mais rápido nesse processo, uma palavra muito clara. 1 Coríntios 7:3. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E ele fecha dizendo, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Nesse versículo tem 3 questões que eu precisaria abordar. A primeira questão é que ter uma vida sexual ativa é cumprir um dever conjugal. Existe um dever conjugal. Então, o texto está dizendo, não apenas um dever do homem, mas é um dever da mulher. Como ter deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. E aí, esse é o primeiro ponto. Ter relações de intimidade sexual é cumprir um dever, porque essa foi a primeira ordem que Deus deu ao homem: crescer e multiplicar. Isto é, tenha relação, tenha intimidade, tenha uma vida a 2. Quando o casal começa a se recusar um ao outro e começa a construir paredes, muros, bloqueios para que isso não aconteça, automaticamente essa pessoa não está pecando contra o cônjuge, está pecando contra o próprio Deus, porque é uma ordem dada por Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o texto vai dizer que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e o marido não tem sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Segunda questão desse texto é que além de uma vida sexual ativa é cumprir um dever, segundo, uma vida sexual é para prazer do outro, satisfação do outro, para que o outro se sinta bem, para que o outro se sinta agradável, e não é algo egoísta. Nós vamos falar mais disso mais na frente. E em terceiro, nesse versículo, está dizendo que nós não podemos nos recusar um ao outro. Eu sei que às vezes um vai querer, o outro não vai querer, mas nós vamos também, se der tempo, no final vamos falar sobre a quantidade, sobre como, enfim. Mas o texto está dizendo que existe um motivo apenas que o marido pode recusar a mulher e a mulher recusar ao marido, que é separar para orar. Um jejum, uma campanha, algo que, em acordo com o cônjuge, não vai cair nessa do pastor falando, campanha aí, ó, nós vamos ficar uma semana, e as mulheres não vão procurar os maridos e vice-versa. Não é a igreja que vai determinar isso, não. É você e seu cônjuge. Ok?
É vocês que vão ter esse acordo. E se ambos concordarem, podemos ter esse time para essa única finalidade. E o texto diz, uma vez fazendo, não pode demorar muito. E por que ele está dizendo? Por causa do domínio próprio. Nem todas as pessoas têm domínio próprio quando se trata da vida sexual. Quem está dizendo é a própria Sagrada Escrituras, entendendo que vai ter pessoas que vai ter condição de ficar muito bem, de boa. Se ficar 30 dias sem ter relação, está de boa, não muda. Mas tem outros que, se ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias, já está vivendo ali, subindo para as paredes. Está entendendo? Está fazendo sentido para os irmãos? Vamos lá então, esse é o quinto princípio. E é por isso que ao finalizar os princípios eu tenho que trazer um ponto de atenção para os irmãos. Esse ponto de atenção está aqui. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu falei dele a semana toda na nossa jornada, que é sobre a imoralidade que o mundo está vivendo nessa questão do sexo. Então nós não vamos entrar. Mas o fato é, existe uma tendência natural, tá? Para que o sexo entre para essa imoralidade. Nós vamos falar de algumas coisas sobre isso, mas você tem visto aí. E se você for olhar, gente, lá no Antigo Testamento, toda vez que vai falar que o povo de Israel pecou contra Deus ou que seguia outros deuses, sabe qual era o pivô dessa adoração a outros deuses? O sexo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no Antigo Testamento tinha as sacerdotisas dos deuses pagãos. Mamon, um deus, é um demônio que Jesus comenta em relação ao dinheiro, mas, fugiu aqui agora, lá de Elias e os Baal, obrigado, lembrei, Baal, Astarote, 2 desses deuses, que eram deuses cananeus. Baal era o deus da chuva, Astarote era a deusa da terra. Havia uma crença de que, para que a terra pudesse produzir, Baal tinha que se relacionar com a terra, que é Astarote, e eles faziam isso através da chuva. Então eles faziam sacrifícios, rituais de adoração. E como eram esses rituais de adoração? Havia sacerdotisas e os sacerdotes desses deuses. Inclusive uma bem conhecida que é Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal. E o que acontece? Para que Baal fosse adorado, o culto era através de orgias sexuais. Então os homens de Deus que tinham que casar com somente mulheres judias, quando eles começavam a olhar para o rito Baal, para Baal, as sacerdotisas, muitos dos homens, eles pecavam, porque eles iam ao culto a Baal, era num prostíbulo, né, que era um lugar de adoração a Baal. E era lá que cometiam os pecados. Então eles começavam a se prevaricar, abandonando a adoração a Deus, que era através do sacrifício e do culto, como a gente viu no Antigo Testamento, para ele cultuar Baal por meio das orgias sexuais. E era por isso que constantemente Deus estava com raiva do povo dele, porque o povo dele estava pecando. Quando eu conto sobre vocês, e nós já mencionamos sobre Oséias, que Deus deu a ordem a Oséias para ir na casa de prostituição e casar com uma prostituta, para representar que Deus tinha casado com uma prostituta chamada Israel, porque o pecado desse povo estava muito vinculado a uma vida sexual imoral. Então, essa atenção é dizer que o sexo é uma bênção, mas se o sexo está fora dos 5 princípios que eu comentei aqui com vocês, pode ter certeza, você está debaixo de maldição. E os sacerdotes, por mais que nós não temos hoje, por exemplo, como na Grécia, no templo da deusa Diana, que tinha 1000 sacerdotisas, prontas para ter orgias sexuais e adorá-la por meio, ou da deusa Artemises. Se nós não temos esses templos de adoração hoje, o templo dessa adoração para esses demônios, para esses deuses, não é mais físico. É por isso que hoje, se os homens de Deus não têm ido a templos de Artemises, de Diana, que é a mesma coisa, ou de Baal, ou de Astarote, hoje eles se encontram na internet.
na pornografia. Hoje ele tem essa adoração a partir do momento que ele entra no Facebook e começa a desejar e cobiçar a mulher porque ela está com fio dental. Ou as mulheres que começam a desejar o marido de fulana, ou que fulano, ou aquele homem bonitão. Por isso, querido, chamar a atenção para uma vida espiritual, por meio de uma análise de como eu estou tratando a minha questão sexual, o sexo dentro do casamento, não é apenas importante, é crucial para uma vida de devoção a Deus e de fidelidade. Não é só sobre prazer sexual e não é apenas sobre casamento, vai muito além disso. Nossa jornada nessa semana e a palestra de hoje não é apenas sobre como você desfrutar melhor do sexo do seu casamento, vai além disso. É como agradar a Deus a partir de uma prática sexual que Ele criou para a glória dEle. Faz sentido para você? Entender a importância disso. É por isso que quando o autor de Hebreus escreve, Hebreus capítulo 13, verso 4, diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele está dizendo, o seu leito, irmãos, eu já disse para os irmãos, e eu já dei essa dica para vocês, eu uso em casa, sobre a lei do acesso. A lei do acesso. O que é a lei do acesso, pastor? Eu não sei se eu não sei se outras pessoas falam disso, mas eu sempre falo sobre lei do acesso. E essa lei do acesso que eu falo é sobre as permissões que você dá às pessoas da sua vida e na sua casa. Isto é, determinadas pessoas eu vou construindo, eu converso, eu me relaciono, eu amo todo mundo, mas eu não permito entrar em níveis de conversa, ou em níveis de diálogo, ou em níveis de relacionamento com todo mundo. Eu permito até determinado ponto. Na minha casa, da mesma forma, eu recebo todo mundo que chegar na minha casa, eu vou receber, mas não é todo mundo que vai chegar na minha casa que eu vou levar lá para a minha cozinha do fundo, ou na meu quarto. Existe a lei do acesso, e eu dou permissão conforme os valores daquela pessoa, as crenças, o conceito, a cultura, vai se alinhando com a minha. E quanto mais eu vejo que eu posso ter esse acesso, eu vou dando. E eu recomendo. E aí, eu quero deixar isso claro, porque é necessário. As irmãs aqui na igreja, os irmãos que estão no projeto Casais Renovados, sabem disso. A primeira coisa que eu faço com as irmãs, ou com um casal que entra no projeto, é o quê? Eu crio um grupo com o casal, e agora eu estou criando um grupo de mentoria. Quando as irmãs querem conversar comigo, e a gente não tem, quer conversar, está lá o grupo mentoria, vai lá minha esposa, eu, a irmã, e eu tenho evitado. Por quê? Porque é a lei do acesso. Cada vez mais eu tenho restringido. Porque, sim, irmãos, é algo que a gente precisa trabalhar e ter gestão. Se nós não controlamos essas coisas começam a nos controlar. E é simples assim. É muito tranquilo. Gálatas capítulo 5, verso 19 diz: as obras, vamos ler comigo? As obras, vamos lá. Imoralidade, sexual, impureza e libertinagem. Você sabe que eu estou falando aqui, Gálatas 5, é o fruto do Espírito versus as obras da carne, não é isso? Essas 3 primeiras obras da carne que Paulo cita, tem a ver com a vida sexual. A imoralidade, libertinagem e impureza. Então, a primeira parte da nossa ministração de hoje o objetivo era apresentar para vocês os 5 princípios que Deus instituiu para o sexo, tirar um pouco do tabu de que igreja não é lugar de falar sobre isso. Apresento para vocês que sim, é necessário falar sobre isso, porque é um assunto bíblico, foi criado por Deus, e se nós não ensinarmos da maneira correta, vocês vão aprender da maneira errada. Então tá tranquilo aí agora, irmão? Certinho? Vamos entrar agora para mais um degrau para dentro? E eu sei que eu não vou conseguir, eu nem vou, já perdi a esperança de terminar o material que eu tenho preparado, mas eu quero, talvez mais 30 minutos, mais meia hora, terminar a segunda fase dessa palestra. Pode ser? Dá para segurar? Vamos lá então. Agora vamos começar a falar de um assunto
O que é intimidade? Alguém quer falar para mim? O que é intimidade? Hã? Liberdade, exato, é uma boa definição. O que é intimidade? Oi? Segredo. Liberdade, segredo. O que mais? Pode ficar à vontade, irmãos. Agora está na hora a gente conversar. Hã? Confiança, né? Quando você libera a confiança. Algo que é feito entre duas pessoas. Vamos entender o que é intimidade, um pouco do conceito. Uma conquista, intimidade, eu gostei da definição como conquista. Eu estou na frente de vocês? Sim, então, melhor? Ah, desculpa, gente, eu estava aqui. Aí, melhorou, né? Ah, então vamos lá comigo? Intimidade é o quê? É um conjunto de informações e práticas entre duas pessoas adquiridas dia a dia e ao longo dos anos, e que levam a um conhecimento profundo uma para com a outra. Eu gosto dessa definição, eu acho que agora eu foi na sua frente, né? Ai. Vamos lá. Conjuntos de informações e prática. Isto é, teoria e prática. Entre duas pessoas, que poderia duas pessoas ou mais, adquirida dia a dia, ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que levam ao conhecimento profundo uma à outra. Então, é importante compreender que sem uma intimidade muito alinhada, isto é, sem informações claras, sem atitude, sem ter um relacionamento construído dia a dia e sem ter tempo, é desafiador ter intimidade. E aí onde eu preocupo, por quê? Porque as relações sexuais, a relação sexual, ela é o ápice da intimidade. Lembra da lei do acesso? A lei do acesso, vou refrescar. Eu dou acesso. Tem pessoas que vai chegar na sua casa, você não vai abrir o portão. Nunca viu na vida. Bateu lá, tum, todo suspeito, pedindo um copo de água. Muito difícil alguém falar, entra. É muito difícil. Pode ser que, né? Alguém abre e tal. Mas se abrir, vai apenas ali na frente, não é isso? Abre o portão, fica aqui na garagem que eu vou ali pegar água. É muito difícil, mas se for. Vai conhecendo a pessoa, vai tendo informações dela, vai convivendo com ela dia a dia, ao longo. Essa intimidade, ela vai aumentando, o acesso vai aumentando. Intimidade aumentando, isto é, a pessoa mais íntima que você tiver na sua vida é a pessoa que vai ter o nível máximo de acesso também para a sua vida. Está entendendo isso? É o nível máximo de acesso. É por isso que o sexo é apenas com uma única pessoa. Porque até seus pais perdem níveis de acesso com o tempo na sua vida. Já na adolescência, já tem filhos que não gostam que o pai entre no quarto sem bater na porta. Ou eu estou mentindo, pais de adolescentes? Já na adolescência, o filho já não quer ver, não quer que a mãe veja ele lá fazendo xixi. Ou estou errado? Com o tempo, quando a criança nasce, quando você nasceu, quem tinha esse acesso total à sua vida eram seus pais. Ninguém te dava banho se seus pais não autorizassem. O tempo vai passando, e aí esse nível de acesso dos pais só tende a diminuir, até chegar um momento que às vezes até na sua casa, para o seu pai ir, ele tem que ligar, filho, estou indo amanhã, porque você já falou, olha, não chega de surpresa não. Tem famílias assim, não é isso? Agora, e o cônjuge? O cônjuge tem nível de acesso máximo. E é por isso, irmãos, que quando eu vejo casais
que limita o acesso ao outro, eu começo a ficar preocupado. Vou dar um exemplo, muito comum é de se ouvir. Marido que limita o acesso da esposa no seu celular. Não, é meu celular, é meu, você não pode tocar. Ou a esposa que fala, não, aqui é meu celular. Isto é, ela estipulou um nível de acesso para ele limitado. Só vai poder ver até aqui. Daqui para cá, só eu. Está entendendo? Quanto maior o nível de acesso, maior o nível de intimidade. Quanto maior o nível de intimidade, maior o nível de acesso. E aí o que acontece? Quando nós falamos sobre a questão sexual, nós podemos compreender que o sexo não leva à intimidade. Porque nós temos muita gente deturpada por uma ideologia sexual errada no mundo, que conhece alguém na balada e já tem relação sexual com ele. Muito assim. Eu vi uma reportagem de uma adolescente de 16 anos que estava grávida, e quando foi fazer o exame de DNA, tinha que fazer o exame de 7 adolescentes, meninos. Por quê? Porque naquela noite, ela fala o nome do negócio que faz lá, roleta russa. Ela ficou com 7 meninos. Fez uma roleta russa. Imagina o estado da mãe quando ficou sabendo disso. E é isso que a sociedade está construindo, banalizando aquilo que é santo. Nós vimos que o sexo que Deus criou é honrado, é santo. O sexo é santo. É o maior nível de acesso e de intimidade que alguém possa ter na minha vida. É por isso que é exclusivo para uma única pessoa. Mas aí essa sociedade sexualizada, essa filosofia errada, tem incentivado a pegar aquilo que é exclusivo de um. E aí no outro dia ela nem sabe com quem ela ficou. Isto é, o sexo não leva à intimidade. Agora, quando você constrói intimidade com uma única pessoa, a longo prazo, dia a dia, leva uma vida sexual prazerosa. Faz sentido? É por isso que você precisa perguntar por que talvez nossa relação não está mais assim. A primeira pergunta que você tem que fazer é: qual o nível de intimidade que a gente está tendo? Eu e minha esposa, realmente nós conversamos sobre tudo? Será que, irmãos, será que você, irmã, recebeu uma cantada no trabalho, você tem intimidade e coragem para chegar para o seu marido e falar assim: olha, eu recebi uma cantada hoje. Ou o marido ficou tentado em olhar para um lugar que não deveria, e chegou para a mulher e falou assim: amor de Deus, ora aqui por mim, porque hoje eu fui tentado a olhar para um rabo de saia. Eu consegui. Ou talvez nem conseguiu, irmão, olha aqui por mim, me perdoa, porque hoje eu peguei. Será que você tem essa condição? Será que esse nível de intimidade está tão aberto que vocês podem falar sobre suas tentações sem medo de ser julgado? Esse seria um ambiente, querido, onde um homem pode chegar para sua esposa e falar das tentações mais íntimas dele, sem ser medo de ser julgado por ela. Onde essa mulher pode chegar para o seu marido e falar das tentações mais íntimas dela. Porque, meu irmão, minha irmã, se você não fala para o seu cônjuge as suas tentações mais íntimas, mais perversas, mais pervertidas que você puder, é sinal que o acesso máximo você ainda não concedeu a essa pessoa. E a intimidade não está plena. E aí é o desafio. Porque se você não compartilha com alguém, isso cresce dentro de você. Gente, entenda bem. A Bíblia diz que tudo vem à tona. Não há nada encoberto que não venha à tona. E como algo vem à tona? Para algo explodir, já viu a raiz da árvore? Quando ali perto da árvore, né, ela fofa a terra, ou mandioca, ou alguma coisa, eclode, ou até o furúnculo, né? Para ele eclodir, isso tem que ir inchando, até aquela pelezinha não suportar e ela poca, não é isso? Pois é. Quando a gente começa a guardar segredo do cônjuge, a gente precisa lembrar uma coisa: um dia esse segredo vai ser descoberto. E quando ele for descoberto, ele vai feder muito. Então é muito melhor você tratar com ele enquanto está acontecendo agora, está pequenininho, foi uma tentação,
Um dia eu recebi um vídeo pornô no meu celular. Do brabo. E eu cheguei, amor de Deus, dá uma olhadinha aqui, minha filha. Queima Jesus. Sério? Eu não sei, nem conheço o infeliz dos infernos. Oh, meu Deus do céu, salva essa alma. Mas na hora que eu vi aquele trem, misericórdia de Jesus, leva. Ó, filha. A gente começou a investigar, bloqueou o contato. Mandei um áudio bem pesado para o Senhor. Porque nosso cônjuge, irmão, é o nosso ponto de segurança. Quem me conhece, eu tenho diariamente, eu sempre falo que eu não cheio no meu máximo. Mas quem vai ver, quem me conhece, conhece a minha esposa, eu busco muito colocar ela no meio de todas as coisas que envolvem outra mulher. É uma decisão minha. Tudo que envolve uma outra mulher, minha esposa tem que estar lá. Porque, irmão, não é porque eu estou tentado, não é porque a outra pessoa vai me... Não. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Não é sobre eu ter fraqueza ou outro, não é sobre fraqueza. É sobre prudência. A Bíblia diz que um homem prudente edificou a casa sobre a rocha. Ponto. Prudência é pensar antes. É pensar. É ter atitude antes do mal acontecer. É prevenir. E é por isso que nós precisamos compreender. Então, nível de acesso. Quanto maior o nível de acesso, mais intimidade. E para ter mais intimidade, eu preciso o quê? O que exige de mim? Vamos lá, casal, bem forte para vocês animar aí. Vamos lá. Dedicação. E tempo. Sem essas coisas não consegue construir uma intimidade profunda. Mas não é só trazer mais coisas. Não é só colocar. Para ter mais intimidade, você precisa tirar outras. Entende? E o que eu tenho que tirar? Vamos lá. Eita, eu aprendo um dia. O que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar as falhas de comunicação. Eu não vou conseguir construir uma intimidade com a pessoa se nós temos bloqueio no diálogo. Se não existe uma conversa franca, igual eu falei para vocês, aconteceu aqui, ó, caiu, amor, vai lá. Surgiu uma tentação, conversa com a sua mulher, conversa com o seu marido. Esteja uma conversa franca, uma conversa sem julgamento. Não adianta também, minha irmã, se você quer que o seu marido confesse para você as tentações que ele tem, se na hora que ele fala assim, amor de Deus, hoje eu tive uma tentação, você estava aqui olhando, não, sem julgamento. Eu queria conseguir terminar a palestra hoje, mas nosso tempo já não está muita vontade, né? Está ali, ó, percebe ali, ó, nós estamos aqui, ó, tantão de coisa, né? Então vamos ter que parar, né? Eu queria seguir, mas o que acontece é o seguinte, não tem como alguém conversar com uma mulher que, ao primeiras informações que ela recebe, ela já se enfurece, ela já está toda pilhada, porque você é um cafajeste, você é um vagabundo, por que você não olha para um lado? Não, calma, ouça primeiro. Comunicação não violenta, que nós vimos, por isso que eu falei de comunicação não violenta, acho que foi na quinta encontro nosso. Também não adianta, meu irmão, você, sua esposa, está com uma prova, está tendo uma dificuldade, ela não está sentindo orgasmo, pronto. E ela quer falar, amor, eu preciso sentir também. Aí na hora que ela vai falar isso para você está me chamando de que eu sou homem. Não, desce desse pedestral, cara. Não. Se não tiver essa abertura para falar de assuntos desse nível, vai ser muito difícil a intimidade chegar no nível máximo dela. Você pode ter um certo nível de intimidade com a sua esposa, com o seu marido? Pode. Mas será que está tendo o nível máximo que poderia ter? Então, a comunicação assertiva não pode ter falhas na comunicação. Não pode ter o quê? Exige menos ressentimento recalcado. O que é isso? Aconteceu um BO 3 anos atrás. Aí teve um problema agora. Mas 3 anos, você lembra aquela vez? Cara, moça, minha irmã, aquela vez, se vocês sentaram, resolveram, irmãos, entenda bem. Uma lição que Bruna e eu
e eu vou usar meus exemplos como sempre, me permita, nós tivemos que aprender, e nós aprendemos isso até bem que recentemente, essa lição. É que, surgiu um problema, nós temos que resolver o mais rápido possível, ok? Uma situação mais rápido, mais urgente. Mas uma coisa é a seguinte, nós temos que resolver, mas é resolver. É diluir esse problema até ele sumir. Sabe, eu já falei para os irmãos, Bruno e eu já ficamos 8 horas conversando sobre uma situação só. 8 horas no dia. Começamos de manhã e termina à noite. Hoje já fomos dormir de madrugada. Mas nós não paramos enquanto não resolvemos. Mas uma vez resolvido, uma vez, esticou, até sumiu. Acabou. Ninguém volta mais aqui, fechado? Tranquilo? Eu estou dizendo que nós aprendemos recentemente, poucos anos atrás. Por quê? Porque uma coisa ruim, querido, você ficar toda vez que for surgir uma coisa nova, você vir voltando em todos os outros anteriores. Você não resolve. Aí chega um momento da conversa que o problema atual, vocês nem estão falando mais, a briga já é pelo problema de 3 anos atrás. E o do atual ficou sem resolver. Aí no próximo BO que vai ter, esse já entra junto com o de outro. Imagina a montanha russa, imagina a montanha de problemas. Vai chegar um momento que não vão conseguir resolver. É por isso que tem casamento acabando. O eu não aguento mais, infelizmente nós não vamos chegar nessa fase da palestra hoje. É por isso, recentemente recalcado, resolva conseguir, porque muitas frustrações e muitas brigas que nós levamos em relação a mim, quebra de confiança, infelizmente, quando a confiança é quebrada, é muito difícil de ser reconquistada. Irmãos, é muito difícil. E para algumas pessoas é mais difícil do que outras. A gente precisa compreender isso. Injustiças, críticas, desvalorização. Tem alguma coisa que falta aqui, querido? Pode falar. Se eu quero aumentar, não é só inserir aquelas, é tirar esses. Mas aí, nós precisamos voltar ao seguinte. Cadê? Enfim. Então, vamos lá. Quanto mais a intimidade é enfraquecida, mais a rejeição é fortalecida. E aí, pronto. Se nós temos uma intimidade fraca, a tendência natural é que os cônjuges começam a se rejeitar com maior frequência. Rejeitar não apenas sexualmente, mas rejeitar de sair juntos. Rejeitar de passar tempo junto. Rejeitar de conversar situações corriqueiras do dia que antes era muito fácil de compartilhar, já não é. Lembra dessa frase, tá? Guarda no coração. Quanto mais a intimidade é enfraquecida, mais a rejeição é fortalecida. É só você lembrar do exemplo lá do portão. Se você rejeita alguém de entrar na sua casa porque está vendo ela pela primeira vez, aquele é o grau mínimo de intimidade. Mínimo. Você está no seu trabalho, viu a pessoa pela primeira vez, olá, boa tarde, boa tarde. A pessoa está lá, está aqui, conversou ali um pouquinho e tal. É o grau mínimo. E tem casais que estão assim. Se nós fizermos uma ferramenta, irmão sabe, eu nem estou mandando os irmãos mais preencher ferramenta, mas se fizer uma ferramenta sobre o nível de intimidade que está a sua relação, eu vou descobrir o nível de conexão que vocês vão ter. E eu quero terminar por aqui, irmãos. Eu acho que nós vamos continuar amanhã. Pode ser? Para não ficar muito pesado. Mas amanhã nós vamos entrar aqui, ó. Como resolver a questão, como diluir o grau de rejeição. Eu vou ver se eu faço o seguinte, amanhã eu termino essa palestra, e a palestra de amanhã eu vou marcar um outro dia para a gente fazer. Pode ser? Porque senão vai ficar muito cansativo, a gente já começou um pouco atrasado. Mas eu quero, nesse momento, perguntar para você uma questão. Até coloquei você separado, porque a gente já chegou um momento para a gente bater um papo. Antes da gente seguir, e amanhã nós vamos falar sobre isso, né? Como aumentar a intimidade. Uma vez aumentando a intimidade, nós vamos conseguir, né, aumentar essa conexão, enfim, melhorar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. E você, antes de me responder, eu queria que você olhasse para o seu cônjuge e tentasse
encontrar com ele. De 0 a 10, que nota vocês dão para o nível de intimidade que você está tendo com seu cônjuge hoje? Hoje, agora, às 9h18, do dia 13 de setembro. Qual o nível? Seja sincero. Vocês conversam sobre tudo? Você fala sobre tudo? Seu cônjuge tem acesso a tudo? Seu e-mail, suas contas, seu Instagram, Facebook. Qual o nível de acesso? Tem a senha do banco. Me fala aí. Beleza. Sejam sinceros. Já se deram a nota? De 0 a 10? Beleza. Agora, uma segunda pergunta. Como esse nível de intimidade tem se traduzido na relação sexual de vocês? Como isso tem refletido? Oi? Como esse nível de intimidade tem refletido na relação sexual, na vida íntima dos dois? Sabe aquela atividade, quando você vai tirar a prova, né? Você tem que tirar a prova da soma. Eu não preciso falar, mas na última semana, tirando os fatores aí comuns da mulher, que é período menstrual, inclusive amanhã vamos falar sobre isso. Quantas vezes vocês tiveram relação sexual esta semana? Não precisa responder aí alto. Quantas vezes? Agora você vai fazer essa comparação das 3 respostas. A primeira de 0 a 10. A segunda sobre o nível de acesso. E a terceira sobre o nível de intimidade sexual. Deu para pensar? Agora, as respostas batem? Elas se alinham? Pois bem, amanhã nós vamos dar sequência a esse assunto. Pode ser? Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém. Espero que possa, pelo menos, ter mexido aí, né? Pensado um pouco. Amanhã, às 8h30. Ok? Vai servir um cafezinho para vocês ali agora. Então, às 8h30, irmãos. Hoje nós atrasamos. Tá transmitindo normal aí? Voltou normal? Porque eu nem sei, porque a gente deu um BO ali no computador. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Agradeço a vocês. E amanhã, 8h30, se vocês puderem estar aqui novamente, nós ficaremos felizes. Né? Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar e depois quero fazer um comunicado. Feche seus olhos comigo. Novamente, ore com seu cônjuge. Você que está em casa, que está acompanhando, ore também. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero louvar o Senhor por esta noite, por sua palavra, por tudo que o Senhor falou no nosso coração. Eu não sei como está o nível de acesso entre eles, meu Pai. Eu não sei o nível de intimidade. Como aprendemos hoje, quanto maior o nível de intimidade, maior o nível de acesso. E eu sei, Deus, que o diabo tem investido pesado para colocar mulheres contra homens, maridos contra esposa, esposa contra marido. Ó Deus, e tem investido pesado para construir um ambiente de rivalidade e não um ambiente, meu Pai, de comunhão, de unidade. E nesta noite eu quero orar por isso, Pai. Quero orar repreendendo todo esse espírito de rivalidade, de conflito, de quebra de comunhão. E Deus, quero repreender no nome de Jesus Cristo todo espírito de traição. Seja traição, ó Pai amado, adultério propriamente dito, físico, mas o adultério do coração, ó Deus da alma, quando começa, Senhor, a ter pensamentos acerca de pessoas que não é sobre o seu próprio cônjuge. Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus esse espírito de lascívia, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, sobre os matrimônios. Que o Senhor visite agora, Pai, cada um dos casais que aqui estão, os casais que estão assistindo em casa, os casais que assistirão esta palestra em outro momento. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que esses 2 dias
falando sobre a sexualidade da família, do casal. Seja fortalecedor, seja abençoador, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu peço, Deus, que aquilo que for necessário aumentar no casamento dos teus filhos, para que o nível de acesso aumente, a intimidade aumente, que eles possam, meu Pai, receber em nome de Jesus, que eles possam receber na noite de hoje, meu Pai, para a glória de Jesus. Eu queria que vocês repetissem comigo assim: eu recebo graça de Deus para me dedicar mais ao meu cônjuge. Diga comigo: eu recebo graça de Deus para ser mais sincero em amor com meu cônjuge. Eu recebo graça de Deus para ser honesto com meu cônjuge. Eu recebo graça de Deus para estar aberto a conversar sobre todos os assuntos necessários com o meu cônjuge. Eu recebo graça de Deus para confiar e conquistar a confiança do meu cônjuge. Eu recebo graça de Deus para investir mais tempo de qualidade no meu matrimônio, para que eu possa entregar mais para a glória de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, e eu creio que cada um de nós tem recebido do Senhor essa graça, e nós iremos investir no nosso cônjuge, no nosso casamento. Em nome do Senhor, oro para os irmãos e irmãs que estão fazendo essa campanha, que estão nessa caminhada, às vezes até sozinho, ó Pai, fisicamente, porque o cônjuge talvez não está predisposto, não está aberto para a mudança, mas eu oro, Pai, que o mesmo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, visite esses cônjuges, os convencendo dessa necessidade, mostrando o caminho, redirecionando para a glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Então aplauda ao Senhor Jesus, querido.